boa tarde. A nossa convidada já está a postas. Quem quiser abrir também a câmera não tem problema, pode ficar à vontade, pode abrir. Tássia, então seja bem-vinda, boa tarde, como é que está? Na última vez o Felipe que veio aqui, não foi? Tu assistiu? Chegou a assistir a palestra dele? Não, eu estava em aula. O pessoal adorou, gostou demais. Ah, que Então, bom. Mas então eu conheço a fala que ele fez, e realmente tem umas ah, coisas bem. muito interessante, né? Acho que agora deve Bem, melhorar o meu áudio. então já estamos aqui no horário, 4 horas. Vamos receber nossa convidada aqui para dar continuidade ao nosso projeto Direito em Sociedade, para debater os temas mais atuais, os temas contemporâneos, e agora em época de pandemia, esse tema que muita gente me perguntando, querendo já assistir, porque é um tema que é sempre discutido, né, Tássia? Mas, assim, sempre é bem-vindo, principalmente nesse período agora que nós estamos vivendo. Então, a Tássia, vou fazer a apresentação aqui da nossa colega, da nossa pesquisadora. Ela estudamos o doutorado juntos, iniciamos juntos, sofremos juntos, não foi, Tássia? E Então, muito. assim, é uma, é uma pesquisadora assim, que eu admiro muito, porque foi uma das melhores alunas que teve lá no doutorado, sempre muito dedicada e já agora dando aula na universidade, na IMED, no curso de pós-graduação também, no mestrado. E depois você fala um pouquinho no final do prêmio que você ganhou na última vez, do prêmio de metodologias ativas, não foi? Aí depois teve um prêmio, foi premiada, professora de ciência política na universidade também, direito constitucional e ciência política, salvo engano. Isso mesmo. E, e a Tássia, eu vou aqui ler o pequeno currículo dela, que ela me deu um resumo, não vou pegar todo o currículo presente no Lattes, mas é doutora em Direito pela Universidade do Rio dos Sinos, da Unicinos, com período de sanduíche na Universidade de Sevilha. A Sevilha maravilhosa, né? Vontade de voltar. O Felipe, na última vez que falou aqui, disse que por ele morava lá, nem que fosse para vender alguma coisa. A Tássia é mestre graduada em Direito na Universidade de Santa Cruz do Sul, mora lá no Rio Grande do Sul. Qual é a cidade que você mora lá, Passo Tássia? fundo. Passo Fundo, é professora de Direito Constitucional e Ciência Política na Faculdade Meridional IMED, que fica em Passo Fundo, não é? Isso, É tem em Porto professora Alegre de também. Porto Alegre também, né? Professora do programa de pós-graduação, do mestrado da mesma faculdade, coordenadora do grupo de pesquisa Estado, Constituição e Democracia vinculada ao CNPq. E veio já trazendo pesquisas nessa área, eu sei que ela já pesquisa há algum tempo, e o tema que ela vai desenvolver para nós agora é neoliberalismo e desigualdade, os impactos e contradições da produção de riqueza e pobreza no cenário da crise pandêmica. Então, para nós fecharmos o ano, agora de dezembro, e coincidentemente com um tema que realmente veio muito à tona nesse período agora, bem de fechamento de ano, porque nessa data a gente já teve uma dimensão dos impactos da pandemia, nós já vimos o que é que os instrumentos que veio melhorar, como, por exemplo, auxílio emergencial, um pouco a nossa crise financeira. Então, nós já tínhamos um período de desigualdade, já passamos por isso, o Brasil e o mundo, e é um tema que voltou muito forte agora, principalmente porque a pandemia meio que desvelou alguns problemas que antes a gente sabia, mas agora ficaram muito claros em relação à desigualdade social, principalmente atacou e prejudicou mais ainda essas classes. Eu hoje mesmo pela manhã eu estava dando uma palestra sobre os impactos da pandemia aqui no Piauí, econômico e social, e a gente pôde perceber que as regiões mais impactadas foram as regiões realmente mais pobres, e as pessoas mais impactadas, até tem uma pesquisa no IBGE que eu estava vendo, no PNAD, agora saiu por último, foram justamente as classes, os negros, os pobres, quem realmente tem ensino superior incompleto. Então, assim, de certa forma, mostrou que realmente a nossa desigualdade é muito grande. Então, Tássia,
fique à vontade, vamos desenvolver o tema. Um colega nosso aqui vai passar seus slides, viu? Se quiser, na hora que você quiser botar, só me dizer. Então, seja bem-vindo ao Piauí, mesmo que não seja presencialmente, mas que nós vamos ter uma oportunidade de você vir falar, você, o Felipe e outros demais lá do Rio Grande do Sul. Vou esperar, tá gravado esse convite. Muito obrigada, William, querido. Eu agradeço o convite, o espaço para poder falar com vocês. Agradeço em teu nome e, assim, provavelmente toda a equipe do grupo de pesquisa também que articulou esse evento e proporcionou esse nosso momento de fala. É um prazer estar aqui com vocês, fechando o ano, depois de palestras tão interessantes que também já fizeram parte desse ciclo. Então, eu queria agradecer a todos os presentes, dar um salve especial para os alunos do meu grupo de pesquisa que estão aqui. Eu estou vendo na tela o Gustavo e a Rafaela, que é quem está com a câmera aberta aqui. A Rafa me orientando no mestrado e pesquisa austeridade também. Então, muitos dos dados que eu vou trazer e das informações que eu vou compartilhar com vocês, eu também aprimoro e compartilho com esses alunos do grupo, né, que esse é o tema que eu venho pesquisando no mestrado aqui em Passo Fundo. Eu também vou só uma observaçãozinha aqui do grupo de pesquisa aí, também do sul do Brasil, do grupo de pesquisa que eu faço parte do Buffon, tem o Edson, está aqui a Gabriela também, e fazem parte, só fazer te interrompendo aí, pedir desculpa. E também vão aqui participar, e pode participar depois no final, viu? Edson e Gabriela, fique à vontade. Legal. E aí agradecer especialmente para ti, né, William? Sempre um prazer te rever, te reencontrar. Nós, de fato, iniciamos a trajetória de pesquisa em termos de doutorado juntos e eu lembro com muita nitidez o nosso primeiro dia de Unicinos e o nervosismo, não tínhamos encontrado orientador ainda e tínhamos o mesmo orientador. E aí compartilhávamos muitas angústias, e isso nos aproximou como pesquisadores e também como amigos. Eu tenho um carinho muito grande por ti e uma admiração enorme pelo trabalho que tu desenvolves também. Então é com muita alegria que eu recebi esse convite. Para falar de um tema que, como ele me comentou, ele provavelmente não é de toda uma novidade, porque tem sido muito noticiado e muito debatido sobre essas questões envolvendo a desigualdade e o quanto a pandemia acelerou alguns processos e escancarou também alguns problemas nesse sentido. E o que eu pretendo aqui, na verdade, hoje, é sistematizar uma fala para compartilhar com vocês alguns dados atualizados sobre isso, porque a gente também ouve muita coisa e é preciso quantificar isso para a gente compreender a dimensão dos problemas com os quais a gente está lidando. E também para a gente conectar esse quadro de gravidade que a pandemia traz com outras questões estruturais que já estavam presentes na nossa realidade e que talvez estavam um pouco silenciadas, mas que, combinadas com o cenário pandêmico agora, esses problemas se acentuam e se aceleram, né, num ritmo que é, de fato, bastante preocupante. Então, eu vou pedir a gentileza de quem está aí com os slides para a gente começar a falar um pouquinho do conteúdo em si. Quanto tempo que eu tenho, William? Você tem uns 40 minutos, tá? Tá. Ou um pouquinho mais, assim, não tem problema não. Até isso aí, porque a gente deixa uns 30, uns 20 minutos para os comentários, para as perguntas. Tá ótimo, então, muito obrigada. Bom, como o William também tinha apresentado, né, eu vou falar então um pouquinho sobre essas conexões entre neoliberalismo e desigualdade, que não são uma novidade, que não surgiram agora com a pandemia, que já estavam presentes, esse dado já estava presente, impactando as nossas vidas das mais variadas e drásticas formas possíveis, mas o foco da fala hoje é justamente para que a gente consiga evidenciar os impactos disso, né, e as contradições dessa correlação entre neoliberalismo e desigualdade na produção de riqueza e pobreza no cenário de crise e pandemia, agora com a Covid-19. Podemos passar já para o segundo slide, e eu vou, antes de mais nada, conversar um pouquinho com vocês sobre o que de fato a gente pode compreender por neoliberalismo, né? E qual que é o problema, quais que são as dificuldades que esse conceito apresenta para nós.
É um conceito que não é muito falado, mas acho importante a gente fazer algumas delimitações, justamente porque esse prefixo neo pode gerar algumas falsas impressões, né, de que a gente está vivendo daqui a pouco uma retomada de um liberalismo político conforme surgido lá no século XVIII, que movimenta a estrutura do Estado de Direito liberal, de autores como Locke, como Mill, enfim, e não é exatamente essa a linha, né, de articulação desse neoliberalismo, esse prefixo neo, então ele pode nos levar a alguns equívocos. Também não estamos falando então não estamos falando de Estado liberal, não estamos falando de liberalismo político e também não estamos falando de liberalismo econômico. O neoliberalismo, ele tem uma definição, um lexo, né, muito específico de possibilidades conceituais que enquadram dentro dele. E também não vou esgotar essas possibilidades com vocês, eu vou direto naquilo que nos serve para entender o tema proposto. É uma espécie de doutrina econômica vigente, marcado por algumas características muito pontuais. Isso não é só aqui no Brasil, isso é no mundo todo. E eu vou me basear nessas características em autores como Anthony Giddens, como a Wendy Brown, enfim, né? Esses são os autores que dão suporte para que eu apresente para vocês essas características. Então, a gente pode falar de uma espécie de doutrina econômica vigente e que está baseada em alguns pressupostos, como principalmente a ideia de um governo mínimo, né, atrelada a uma posição de oposição ao modelo de Estado social, a ideia de sociedade civil autônoma, de fundamentalismo de mercado, desregulamentação do trabalho, privatizações, desregulamentação na área ambiental também, uma fraca consciência ecológica atrelada a isso. Às vezes, essa doutrina econômica também vem acompanhada de uma espécie de nacionalismo tradicional, né, de uma teoria realista aí como justificadora das relações na ordem internacional, e essa teoria realista, ela indicaria, né, a aposta ou a crença de que os estados ainda são os principais atores na ordem internacional, e é algo que a gente já tem condições de perceber que não, né? Essa doutrina econômica, então, hoje, vou colocá-la dessa forma, ela ganha força, sobretudo, a partir da década de 80, final da década de 80, ali, especificamente em 1889, com o famoso Consenso de Washington, né, que é um conjunto de medidas aí capitaneadas pela primeira-ministra à época do Reino Unido, Margaret Thatcher, e o presidente, então, dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e eles propuseram, nesse chamado Consenso de Washington, uma série de medidas e procedimentos para que os países, sobretudo os países em desenvolvimento, adotassem no sentido de promover, então, o seu desenvolvimento econômico. Segundo essas premissas desse Consenso de Washington, essas medidas elas seriam fundamentais para você movimentar a economia. E deveria ser nisso que o Estado teria que focar, porque movimentando a economia, incentivando as empresas, você gera emprego, melhora os salários, e aí todo mundo está ganhando. Então, houve uma série de recomendações, como diminuição dos gastos públicos, diminuição de impostos, abertura econômica para investimento de capital estrangeiro, privatizações e, sobretudo, a desregulamentação da economia. Conjunto mais amplo de medidas, mas a gente pode resumir dessa forma, que já vai ser suficiente para a gente encaminhar aqui a nossa fala. Até interessante notar, né, que vejam, fazendo um parênteses, né, são países de, aspas, primeiro mundo, países já desenvolvidos economicamente, Reino Unido e Estados Unidos, recomendando um conjunto de ações que devem ser seguidas pelos países subdesenvolvidos, para que eles possam, em tese, alcançar essa condição, né, de desenvolvimento. Condição essa que está sendo esperada até hoje, né? Mesmo com o implemento dessas medidas, a gente nunca conseguiu avançar, pelo menos não na proporção daquilo que se prometia. E tem, nesse sentido, um estudo bem interessante também, que é com relação à Malásia, porque um estudo de 2001, se não me engano, que de todos os países ali na crise da década de 90, no países orientais,
de todos os países que adotaram esse pacote de medidas do Consenso de Washington, a Malásia foi o único país que foi na contramão. E foi o país que mais rápido saiu dessa crise toda, porque aumentou os investimentos públicos e a presença do Estado, enfim, fortaleceu o seu Estado social e deixou de lado essa cartilha do Consenso de Washington e teve resultados muito mais céleres e exitosos que outros países que seguiram à risca a cartilha. Essa prática chega aqui na América Latina, na América do Sul, pelo Chile, ali na época já da ditadura do Pinochet, e vai ganhando corpo aqui no Brasil, sobretudo ali nos governos Collor, Fernando Henrique. No governo Fernando Henrique a gente teve mais de 100 empresas estatais que foram privatizadas, então a gente começa a sentir com mais força a chegada dessas políticas neoliberais no Brasil. E, enfim, o que é esse tal de neoliberalismo, né? Eu acho que já deu para que nós consigamos ter uma noção mais ou menos clara do que ele implica, e eu coloquei aqui até um rápido, um breve conceito, esse conceito é da Wendy Brown, num livro chamado As Ruínas do Neoliberalismo, e ela fala que ele é normalmente associado justamente a um conjunto de políticas que privatizam, né, a propriedade, os serviços públicos e vão reduzindo o espaço do Estado social. Como que vai fazendo isso? Por meio de processos que vão desregulamentando o mercado de trabalho, desregulamentando o capital, reduzindo impostos, reduzindo impostos e tarifas que favoreçam investidores estrangeiros, né, obviamente. E, em geral, a gente vai ter uma dupla face, assim, é o que a Wendy Brown vai trabalhar, né, uma dupla face desse processo no neoliberalismo, porque, de um lado, a gente vai ter uma afetação dos indivíduos porque você se emancipa daquelas relações de regulamentação estatal. É uma ideia de que nós podemos ser empreendedores de nós mesmos, né, para usar a expressão do Foucault, empreendedor de si, a ideia de que nós somos responsáveis e que nós podemos prover o nosso próprio sucesso, basta que o Estado não nos coloque amarras, né. Então, são os clássicos preceitos aí de liberdade individual, de autonomia, de meritocracia, talvez para a gente usar um termo mais conhecido. E, do outro lado, a gente tem o esvaziamento e a eliminação dos espaços de presença do poder público mesmo, prestando, né? Prestando serviços, prestando ações e dando um suporte para a própria efetivação de direitos no âmbito da sociedade. Então, assim, é interessante a gente analisar o quanto vários aspectos da nossa vida vão ser afetados por esse tipo de pensamento. E eu até vou trabalhar alguns outros exemplos depois. Mas só para não perder a linha de raciocínio aqui, já tendo, né, nós já tendo condições de pensar o que é esse neoliberalismo, eu vou direto para o aspecto que nos interessa hoje aqui, que é trabalhar o que esse neoliberalismo tem a ver, o que esse conjunto de medidas, essa doutrina econômica, o que isso tudo tem a ver com desigualdade. Tá? E aí o principal ponto, eu poderia falar de muitos aspectos também, né? Porque a gente pode falar de desigualdades em várias perspectivas, mas eu vou trabalhar na perspectiva daquilo que o nosso sistema econômico tem recompensado. O que é valorizado na sociedade, dentro da sociedade que é tomada por essa lógica neoliberal, né? Vou falar bastante hoje de uma figura que tem sido muito noticiada no cenário agora da pandemia, que é o Jeff Bezos, né, o CEO, o proprietário da Amazon. Todo mundo já viu algumas notícias de o quanto a fortuna dele cresceu nesse período, né, ele se tornou... ele tem uma fortuna agora de quase 190 bilhões de dólares, segundo a Bloomberg Billionaires Index, e num único dia, isso faz alguns meses que foi noticiado, num único dia a fortuna dele cresceu 13 bilhões de dólares, e esse é o maior crescimento aí verificado desde 2012, que é quando esse indexador começou a fazer esse mapeamento. Se a gente pega esses números e compara com a taxa, com a cotação do dólar naquele dia, eu até anotei aqui para a gente observar, o dólar aquele dia estava em 5,34. Então, significa que ele tem uma fortuna, se a gente fazer
a conversão para reais que ultrapassa R$ 1 trilhão, né? Um trilhão de reais. Então, assim, é realmente um montante que a gente tem dificuldade de mensurar, né? Bom, e o que esse montante, essas fortunas bilionárias, trilionárias, enfim, tem a ver com o neoliberalismo? Porque é esse sistema que vai permitir, de certa forma, o acúmulo dessas fortunas. Esse gráfico aqui, pessoal, que está na tela para vocês, ele é um gráfico de um estudo feito. Deixa eu ver se eu acho o nome aqui. É Agriculture at Crossroads, eu acho, Agricultura na Encruzilhada, que é uma avaliação internacional sobre conhecimento agrícola, ciência e tecnologia para o desenvolvimento. Tá? Nesse gráfico aqui, acho que a leitura ficou um pouquinho prejudicada, talvez, mas o que esse gráfico representa? Vocês, aqui está na minha esquerda, mas essa barrinha, essa menor barrinha vermelha aqui na extremidade esquerda do gráfico, representa, esse gráfico mede a valorização do grão de café que sai lá de uma fazenda na Uganda e o quanto ele vai transformando de preço até ele chegar numa cafeteria em Londres. Ele sai da porta da fazenda, ele sai custando 14 centavos de dólar o quilo, que é essa primeira barrinha vermelha que quase não dá para ver no gráfico. E aí vai aumentando proporcionalmente, quando ele vai ser comercializado pela primeira vez, quando passa por um primeiro processo de beneficiamento, quando ele é vendido já. E essas duas últimas barrinhas, essas mais elevadas, representam quanto que o café já está valendo, a segunda aqui mais alta, quanto que o café já está custando quando nós compramos esse café no supermercado. E a última barra é quanto ele custa já quando ele é comercializado e vendido numa cafeteria. Isso aqui sai da Uganda e vai para o Reino Unido. Então, assim, vocês percebem que o cara lá que comprou a semente do café, que plantou, que cultivou, que passou meses trabalhando naquilo, ele ganhou 14 centavos de dólar pelo quilo desse café. A pessoa que vendeu esse café na cafeteria, o dono da cafeteria, pela mesma quantidade, lucrou 42 dólares pelo mesmo produto. Vocês percebem que a gente tem uma valorização muito grande dos intermediários da cadeia produtiva. Se recompensa muito pouco aquilo que produz e se recompensa muito os intermediários, que a gente aqui usei um exemplo do café porque estava ilustrado, mais fácil da gente visualizar. Mas esse rendimento especulativo a gente poderia pegar e analisar na moradia, a gente poderia analisar na perspectiva de alimentos, e é isso, de certa forma, que esse sistema tem propiciado. As pessoas acumulam, algumas pessoas conseguem acumular quantias tão vultuosas de dinheiro que elas não conseguem simplesmente gastar todo esse dinheiro. Esse dinheiro não reverte em consumo. Então, essas pessoas começam a investir, é isso que a gente chama de especulação. Se especula hoje com base em medicamento, com base em alimento, com base em moradia, com base em tudo. E aí faz a gente pensar, né? E a gente começa a perceber alguns problemas. O fato de o mundo hoje, por exemplo, ter alimento suficiente para que ninguém morra de fome, mas as pessoas ainda morrem de fome porque os alimentos são objetos dessa especulação. O fato de a gente ter um déficit de moradia enorme, sendo que existem mais casas vagas do que pessoas morando na rua. Tudo isso é reflexo dessas, de certa forma, políticas, né? E tudo isso está relacionado à especulação. Quando eu falo, pessoal, que é impossível de alguém gastar todo esse dinheiro, eu vou me valer de um exemplo do Branko Milanovic, que é um economista sérvio-americano, e que ele faz um cálculo que acho que facilita para a gente visualizar, né? Ele faz a seguinte metáfora, a seguinte brincadeira. Imaginem o seguinte: imaginem que vocês herdaram US$ 1 milhão. US$ 1 milhão. E vocês vão gastar US$ 1.000 por dia. Vocês herdaram US$ 1 milhão, cada dia vocês vão gastar US$ 1.000. Vocês vão levar 3 anos para gastar todo esse dinheiro, considerando que ele não renda nada, que não gere juros, nada, tá? US$ 1 milhão gastando US$ 1.000 por dia,
você leva 3 anos para gastar. Agora, observem a diferença de proporção quando a gente fala de um montante de US$ 1 bilhão. US$ 1 bilhão. Se você gastar os mesmos US$ 1.000 por dia, sabe quantos anos leva para acabar o dinheiro? 2.700 anos. 2.700 anos. Considerando, né, o exemplo de que esse dinheiro não vai render. E a gente sabe que o dinheiro, ele é investido, ele gera juros e ele vai se multiplicando. Então é óbvio que essas grandes fortunas que têm sido acumuladas, elas não vão reverter em consumo, essas pessoas não vão não vão precisar, vão garantir gerações e gerações, né, de pessoas, de herdeiros que sequer precisarão produzir algo ou trabalhar para viver muito confortavelmente. E ao longo dos próximos 20 anos, 500 pessoas mais ou menos vão deixar mais de US$ 2 trilhões para os seus herdeiros. Isso que vai ser deixado de herança nos próximos 20 anos, pessoal, é maior que o PIB da Índia, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, né? E aí a gente começa a pensar, como que essas pessoas conseguem acumular tantas fortunas? Por conta desse sistema especulativo, em que você consegue ter retorno a partir dos investimentos no próprio capital. Vejam aqui o exemplo do gráfico do café. Aquele que produziu o café, ele foi muito menor, muito menos remunerado do que as pessoas que investiram no meio da cadeia produtiva sem que elas tenham produzido nada. A pior remuneração é para quem de fato produz um bem para a sociedade, que é o café. E tem vários outros exemplos que a gente poderia trabalhar, né, no sentido de pensar, bom, o que esse nosso sistema econômico está recompensando? Com certeza, vocês conhecem o Bill Gates, que é o fundador da Microsoft, né? O Bill Gates, ele ali entre 1990 e 2010, a fortuna dele passou de 4 bilhões para 50 bilhões de dólares. Esse é um crescimento que se estima entre 10 e 13%, né? Ao mesmo tempo, no mesmo período, eu não sei se vocês já ouviram falar de Liliane Bettencourt. Esses dados são do Piketty, tá? Do Thomas Piketty no livro Capital no século XXI, que ele faz essa comparação. A Liliane Bettencourt, ela é a herdeira da L'Oréal Paris, que é líder mundial aí de cosméticos e tal. A L'Oréal foi fundada pelo pai dela em 1900 e alguma coisa, 1907, se não me engano. E a fortuna dela, nesse mesmo período, também passou de 2 bilhões para 25 bilhões, ou seja, proporcionalmente, percentualmente, teve o mesmo crescimento que a fortuna do Bill Gates cresceu. A diferença, pessoal, é que ela nunca trabalhou e nunca precisou trabalhar e nunca precisará trabalhar. E mesmo assim, ela é bilionária. Não estou dizendo que ela não merece, não estou dizendo que ela não deve ser recompensada pelo esforço e pela inventividade do pai dela. Eu só estou tentando evidenciar para vocês de que esse sistema, como ele está forjado, ele permite isso, que algumas pessoas produzam bens inestimáveis para a sociedade e não são recompensadas, e outras pessoas não precisam produzir nada para a sociedade, não precisam sequer trabalhar por seu próprio sustento, e vão ter acúmulos de imensas fortunas. Tá? Aí a gente pode pegar vários outros exemplos, eu sempre brinco com os meus alunos também, né? Se a gente compara, sei lá, a fortuna do Neymar com de uma professora de escola pública, de um policial, de um enfermeiro agora em tempos de Covid, né? Será que um está se esforçando mais que o outro e por isso um é recompensado com grandes fortunas e outro não é recompensado com essas grandes fortunas? Será que o enfermeiro, o técnico em enfermagem, está trabalhando menos agora nesse tempo de Covid? Será que ele está se esforçando pouco? Ou será que ele está se esforçando e colocando a própria vida em risco? Será que ele não mereceria ser recompensado, então, com grandes vultos de retorno financeiro também? É só isso que, nesse momento, eu quero que a gente pare para pensar. O sistema está moldado para recompensar muito bem algumas coisas e não recompensar outras. E o que o neoliberalismo tem causado é que se recompensa, se remunera muito expressivamente o capital e se remunera pouco o trabalho, aquilo que de fato dá um retorno produtivo para a sociedade. E
portanto, eu acho que já dá para passar, já deu para a gente se situar no entorno dessa pergunta, né, sobre o que o sistema recompensa. O sistema recompensa capital. E aí a gente pode passar para o próximo slide, por favor. Que aí a gente vai falar sobre como o neoliberalismo impacta as nossas vidas. Eu já tinha antecipado um pouco dessa ideia, né, de que impacta de muitas maneiras e de âmbitos variados a nossa vida, mas assim, vocês com certeza já viram alguns discursos, né, de cunho meritocrático, assim, no sentido de que e claro, né, a gente tem que se esforçar, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, mas o ponto é que esse sistema faz com que a gente seja única e exclusivamente responsável por dar conta de tudo aquilo que a gente precisa por viver com dignidade. E isso pode passar a ideia de que a pobreza é merecida, de que as pessoas são pobres porque elas não se esforçam o suficiente. E existem uma série de estudos e de contextos que nos permitem afastar essa afirmação, né? A gente sabe que essas desigualdades, elas dificultam muito o caminho para muita gente que não tem condições de ter acesso digno à moradia, que não tem condições de ter acesso à educação, que não tem condições de ter acesso à saúde. E para essas pessoas, com toda certeza, o caminho para conseguir alcançar uma série de direitos e de prestações vai ser muito mais difícil que o caminho dos filhos do Bill Gates, ou que a Liliane Bettencourt, herdeira lá da L'Oréal e tal. E digo mais, pessoal, vão ser caminhos muito mais difíceis às vezes do que a própria gata Choupette. Não sei se vocês já ouviram falar da gata Choupette, eu sempre fico muito chocada e uso ela como exemplo. Depois vocês procurem no Google para saber quem que é a gata Choupette. É uma gata, felina mesmo, né? Ela é gata do estilista Lagerfeld, que faleceu há alguns anos e deixou para ela uma fortuna aí de milhões também. O patrimônio da gata, pessoal, é, sei lá, algo em torno dos 200 milhões de dólares. Da gata. Ela tem contratos milionários, bilionários em euros com marcas de grife, com marcas de carro. É uma gata que não come ração, ela tem chefes que preparam o alimento dela, ela tem esteticista, manicure, o que vocês pensarem, só procurem para vocês verem. E aí, é esse tipo de coisa que eu tô dizendo. Tô dizendo que a gata não merece ser bem cuidada? Claro que sim, mas se vocês conhecem gatos, vocês sabem que o que eles precisam é carinho, água da torneira, de preferência, que eles adoram beber água na torneira, e umas caixas de papelão para brincar e serem bem tratados, né? Receberem amor. Certamente os gatos não ligam para todo esse luxo e esse glamour que cerca a vida da Choupette. E enquanto a gata está lá, vivendo toda a mordomia possível... Ela você... está mal acostumada, né? Já está acostumada, não volta mais atrás. Então, né, voltar para uma vida de felino normal, eu acho que ela nem dá conta mais, não quer mais, né? Depois que acostumou. Enfim, mas o fato é que, assim, enquanto uma gata... E que bom se todos os felinos pudessem viver assim, mas também que bom se as pessoas pudessem viver com acesso à comida, à saúde, à educação, à moradia, né? E vejam, eu não estou fazendo nada, não estou dizendo que a Choupette não merece todo esse mimo, né? Mas o fato é de que é triste a gente pensar em quantas pessoas estão sem condições de pagar aluguel, de comprar comida, agora que perderam seus empregos, porque o sistema recompensa algumas coisas desse tipo, né? Algumas coisas que representam esse tipo de status e tal. E o neoliberalismo afeta as nossas vidas assim, produzindo essas desigualdades pelas escolhas daquilo que vai ser recompensado, daquilo que não vai ser recompensado, afeta as nossas vidas por meio das políticas estatais, políticas de austeridade, reforma trabalhista, reforma da Previdência, PEC do teto dos gastos, enfim, uma série de medidas que os estados acabam implementando, não porque essas medidas estariam de acordo com o interesse público e de fato representam o melhor para a sociedade, mas os estados também sofrem pressão desses agentes econômicos e a gente sabe o quanto essa pressão ela é evidente, né? Eu costumo brincar com os meus alunos também, como é que a gente avalia um governo, né? Se o governo tá bom, se o governo tá indo mal. A gente olha para os números, né? A gente olha economicamente. Isso ficou muito claro também nas próprias eleições municipais que a gente teve agora há pouco.
Então, assim, os estados ficam, de certa forma, dependentes, um pouco amarrados a atender os interesses desses grandes investidores, porque são esses investidores que trazem dinheiro para dentro do estado, que trazem empresas, que geram empregos, e isso é importante, de fato, para movimentar uma série de estruturas indispensáveis para um bom funcionamento da sociedade, tá? Mas a gente tem aspectos também de mercantilização da vida, uma lógica de competição que é instaurada, uma lógica de que a nossa vida se resume a trabalhar e todo o tempo que não é voltado para isso é um tempo perdido, todo o tempo que a gente não está produzindo, né? Não se quantifica e, por exemplo, não se quantifica o tempo que você passa com seus amigos, com a sua família, o tempo que você passa lendo um bom livro. Isso não tem um resultado quantificável. Então, é esse tipo de coisa que para esse sistema é tempo perdido, né? Porque você não está produzindo para alimentar esse sistema. É uma espécie de mercantilização da nossa vida também, e nós, nos nossos empregos, nas nossas relações acadêmicas, a academia também é quantificada, né? Como é que nós somos avaliados pela qualidade das nossas produções ou pela quantidade das nossas produções? É uma métrica de pontos, você tem que publicar não sei quantos pontos para isso, para aquilo. Então, em vários cenários que a gente observa o funcionamento da nossa vida hoje, nós somos considerados úteis ou produtivos se a gente está produzindo algo que alimente esse sistema. Tudo aquilo que não contribui para isso, de certa forma, é o tempo perdido. Vocês já devem ter visto aquele meme, né? Eu não vou lembrar exatamente, mas assim, tipo, trabalhe enquanto eles durmam, estude enquanto eles não sei o quê, enfim. E aí tem a reinvenção do meme, né? Sei lá, tenha um infarto aos 40 anos porque você não dormiu, não comeu, não se alimentou, né? Esse neoliberalismo que eu muito tangencialmente conceituei para vocês, ele afeta a nossa vida em espaços que às vezes a gente nem mensura, né? A ideia de nos condicionar à produtividade permanentemente também é um reflexo disso. Mas não é exatamente esse o reflexo que nós vamos nos deter agora. Eu vou pedir para passar o próximo slide para a gente trabalhar especificamente essa questão da desigualdade. E essa questão da desigualdade, ela fica muito evidenciada a partir do primeiro dado que eu compartilhei com vocês, que é o quanto esse sistema possibilita o acúmulo de grandes fortunas, o quanto as heranças têm sido um problema que vem acentuando essa desigualdade e que, pelos principais economistas do mundo, vem sendo alertado, né, o quanto isso ainda vai gerar impactos nessa ampliação da distância entre ricos e pobres. Então, esse sistema, de fato, ele contribui para que essa desigualdade, sobretudo na perspectiva da distribuição de renda, seja cada vez mais acentuada. Aqui eu coloquei um primeiro gráfico sobre a evolução do índice Gini, do coeficiente Gini no Brasil. O índice Gini é um dos principais indicadores da desigualdade nos países a partir da perspectiva de concentração de renda. Talvez vocês já tenham lido ou até saibam, mas eu vou explicar rapidamente para que caso alguém nunca tenha ouvido falar do Gini, para conseguir entender o que significa esse Brasil 2019 0,5. O índice Gini ele considera uma escala de 0 a 1, de 0 a 1, em que 0 seria o quadro ideal da distribuição de renda, em que você pega a riqueza total que existe num país e distribui pelo total de pessoas. Então, todo mundo tem exatamente a mesma coisa, seria uma situação absoluta de igualdade. Na outra ponta, né, o 1 seria o quadro extremo de desigualdade, em que uma única pessoa concentra toda a renda que circula nesse país. Então, quanto mais perto do 1, mais desigual, quanto mais longe do 1, menos desigual. E o Brasil vinha caindo historicamente no começo da década de 2010. Vocês podem observar no gráfico 2010, 2013, 2014, 2015 a gente chegou no melhor índice, que era 0,525, e nos outros anos ele começou a subir. Tá? A gente já está agora em 0,54, 0,543 no índice Gini. Isso nos coloca num ranking de 192 países, se não me engano, isso nos coloca
na nona posição de país mais desigual do mundo. E aqui eu estou falando na perspectiva da distribuição de renda. O que isso significa? Significa que no Brasil, e não é um fenômeno isolado no Brasil, né? Isso é mundial, mas a gente tem uma enorme concentração de renda. É a ideia da pirâmide, né? Pouquíssimas pessoas estão ficando com a maior parte da riqueza produzida e a maior parte das pessoas está ficando com pouquíssima riqueza ou com nada. Né? É isso que o Gini indica. Além disso, bom, o que essa concentração de renda, esse Gini tem a ver, então, com outros problemas que afetam o nosso contexto social? Está relacionado com pobreza, está relacionado com bem-estar, com acesso a direitos e a determinadas prestações. Esse segundo gráfico que vocês estão vendo, ele é um gráfico desenvolvido pelo FGV Social, e também tem alguns dados que eu mapeei, que eu vou comentar, que são de um estudo do IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um estudo que foi feito agora, divulgado há poucos dias, em 2020, né, que é sobre distribuição de renda a partir dos anos 2010. E o estudo conclui que a gente teve uma década perdida para a desigualdade e pobreza, que nos últimos 2 anos a gente regrediu e retrocedeu em tudo que no começo dos anos 2000, 2010 ali, a gente tinha conseguido avançar. Esse segundo gráfico que vocês estão vendo, pessoal, o que aparece em azul são os índices de crescimento, né, crescimento econômico, produção de riqueza. Os gráficos que vocês estão vendo, os gráficos não, os itens em vermelho, eles representam a equidade, ou seja, o quanto dessa riqueza gerada está sendo distribuída ou concentrada. E a linha em verde, que perpassa todo o gráfico, é o índice de bem-estar no Brasil, considerando o primeiro trimestre de 2013 até o segundo trimestre de 2019. E aí vocês percebam o quanto essa linha, aí vocês vão lembrar que a gente teve uma intensa crise econômica ali em 2015 e como essa linha de bem-estar despencou. Ela voltou a subir, mas o que acaba acontecendo? A linha de bem-estar, e aí bem-estar aqui se considera acesso a uma série de direitos e também o acesso às pessoas mais pobres, a determinadas condições de infraestrutura, enfim, e a reversão desse quadro de concentração de renda. O que acontece? O que a gente pode apreender desse segundo gráfico? A gente teve um período de instabilidade que iniciou ali no final de 2014, mas que não afetou todas as pessoas da mesma forma. Para os mais pobres, a gente teve uma crise aguda que provocou essa reversão dos ganhos distributivos e redistributivos de bem-estar experimentados nos anos anteriores. E esses grupos menos favorecidos, eles se mantêm até hoje reféns de condições mais precárias de trabalho, dependem de políticas sociais estatais de forma muito mais direta, e a gente, embora a gente observe, né, uma ligeira melhora nessa curva, se a gente pega e analisa o impacto que essa crise de 2015 gerou para as pessoas mais ricas, essa crise já é passado. Em 2018, as pessoas que estão no topo da pirâmide da riqueza, elas já tinham recuperado plenamente todos os seus prejuízos, né, ali da crise de 2015, e já tinham voltado, a partir de 2018, a lucrar até mais do que aquilo que se lucrava, aquilo que tinham antes da crise. Então, o fato é que a partir desse compilado que eu fiz, claro que o estudo é bem extenso, né? Eu estou fazendo um resumo muito enxuto aqui, mas o fato que o estudo permite com que a gente conclua é que, do ponto de vista distributivo, a gente retrocedeu uma década, porque a recessão reverteu as melhorias que tinham sido implementadas e alcançadas desde o início do século, né? Desde o início dos anos 2000. Desde então, a desigualdade e a pobreza têm aumentado, o bem-estar agregado, que é essa linha verde, caiu, e mesmo que a renda média tenha aumentado já ali em 2017, 2018, os índices de bem-estar continuam baixos justamente por conta da concentração de renda. Porque de 2015 a 2018, 80% do crescimento econômico que foi verificado ficou concentrado nas mãos dos mais ricos, né? Então, você não consegue, de fato, traduzir a produção de riqueza em bem-estar quando essa riqueza produzida fica
restrita a um conjunto muito pequeno de pessoas, né? Aqui também, não sei, tá, Ceci, pelo que eu estou entendendo no teu gráfico, dá a entender que de 2017 para frente houve um crescimento, mas ao mesmo tempo negativou a equidade, né? Então, Perfeito. você percebeu que até 2014 foi meio que proporcional, você crescia e conseguia uma certa redistribuição. E lá para depois de 2017, não, ele não conseguiu redistribuir. Na verdade, Perfeito. ele vai diminuir, né? E isso se deve à concentração, né? Porque você tem desemprego, e desemprego afeta as classes mais pobres, né? Você tem algumas medidas de austeridade, a reforma da Previdência, que na verdade não diminuiu os mais altos benefícios e cortou os benefícios. A gente teve muito corte de benefícios, né? E isso também contribui para essa negativação da equidade, né? Que é essa linha vermelha. E sem isso você não consegue melhorar os níveis de bem-estar, porque esses níveis de bem-estar aqui e essa questão da equidade das linhas vermelhas estão atreladas às pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade. Então é exatamente isso. Não adianta você ter um crescimento se esse crescimento não for redistribuído. Aí você não vai ter uma melhora no quadro geral. É aquela história do Tico, que até o Delfim Neto falava, né? Que disse, não, primeiro você tem que aumentar o bolo para depois distribuir. E não, terminaram que não disseram isso para quem ficou com um pedaço do bolo maior, né? Então, Pois é, não avisaram. na verdade, assim, o desenvolvimento ele tem que vir paralelo, concomitante a essa ideia da distribuição. E como também não vale, eu penso assim, não vale a pena a gente também lutar só para mecanismos distributivos, por exemplo, mecanismo de tributários que facilita a distribuição, se também você não vê a outra ponta, que é justamente a parte do desenvolvimento. Então, são duas coisas que têm que acontecer de forma concomitante, né? Simultânea. Senão você não consegue fazer, por exemplo, agora, a grande questão que a gente está passando de manter a renda básica, porque viu que realmente o auxílio emergencial melhorou bastante, mas buscando um mecanismo para poder gerar essa receita. De alguma forma, o desenvolvimento. Então, se não tiver desenvolvimento ou um projeto de desenvolvimento de longo prazo, fica difícil a questão também dessa redistribuição. Porque, de fato, a gente tem aquela velha história do cobertor curto, né? Você, de fato, o Estado precisa arrecadar de alguma forma para poder dar conta também dessas prestações, dessa redistribuição, e, de fato a gente precisa de uma economia que ande bem, para que as pessoas tenham emprego e com o emprego elas também consigam melhorar as suas condições de vida. Mas bem como você coloca, né? Essas coisas têm que andar equilibradas, e no momento de aumento de desemprego, de crise, você também precisa de um suporte maior por parte do Estado, né, por exemplo. Eu acho até que dá para a gente avançar para o próximo gráfico, para o próximo ponto, que é justamente para a gente trabalhar já essa perspectiva do que o ano de 2020 nos mostrou. Na verdade, ele escancarou um pouco esses processos, porque ao mesmo tempo que a gente viu notícias, né, foram 400 mil empregos já perdidos, a gente teve a necessidade do auxílio emergencial, a gente teve uma série de aumentos de índices de pobreza, a gente teve uma série de impactos, né, negativos para a vida de milhões de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo. E em contrapartida, também foram muitas as notícias de aumentos de fortunas, de empresas que aumentaram o faturamento, de pessoas que passaram para a lista dos bilionários, enfim. Eu lembro de uma notícia que durante ali os primeiros meses né, que a pandemia foi ali, não, na verdade até março, quando começou a suspender, para nós foi em março aqui, que as atividades começaram a ser suspensas e tal, que o isolamento começou a se intensificar, enquanto, esses são dados dos Estados Unidos, até que eu mapeei, depois eu trouxe os dados do Brasil, enquanto quase 43 milhões de pessoas foram atrás de algum tipo de auxílio, um auxílio-desemprego, por exemplo, nos Estados Unidos, a riqueza das pessoas mais abastadas, donas de empresas estratégicas lá, aumentou em 565 bilhões de dólares também. Então, você tem um alargamento, né? Quem
estava em determinada posição aumentou sua fortuna, quem estava em uma condição de vulnerabilidade intensificou essa condição. Acho que dá para a gente passar para o próximo gráfico, para o próximo slide, que aí já tem alguns dados para a gente analisar um pouco melhor essas contradições, né? A década passada, né, foi a mais lucrativa da história para as maiores empresas do mundo. Esses relatórios, esses dados que eu estou compartilhando aqui com você são da Oxfam, e são todos dados já de 2020, né? Então, a década passada foi a mais lucrativa da história para as maiores empresas do mundo. A Global Fortune 500, né, ela faz essa oferição e constatou que os lucros dessas grandes empresas aumentaram em 156%. Então, foi um ano muito positivo, foi uma década muito positiva para as empresas. O crescimento dos lucros dessas 500 empresas foi maior do que o PIB mundial, como vocês podem perceber aqui no gráfico, né? Olha a diferença do crescimento do PIB global comparativamente ao crescimento dos lucros das empresas, né? Nesse período de 2009 a 2010. No entanto, né? Isso faz também com que essas empresas elas vão ficando com a fatia maior do bolo dentro da economia global, né? Obviamente, dentro daquilo que se produz. Esses lucros dessas empresas, a grande parte deles é redistribuída, na verdade, é distribuída para os seus acionistas, que já são pessoas predominantemente ricas, que já são, em geral, pessoas bilionárias. A gente poderia até, num outro momento, fazer um recorte de raça e gênero, porque, em geral, esses acionistas dessas grandes empresas são homens e são brancos, e que veem as suas fortunas aumentarem exponencialmente a cada ano. E aí, em 2020, chega 2020, né? 400 milhões de empregos já perdidos nos 2 primeiros trimestres do ano. E como o William me comentava no começo, quem são as pessoas mais afetadas com isso? São os trabalhadores mais vulneráveis, né? Baixa renda, informais, que não têm uma formação superior, as mulheres também são muito negativamente afetadas. E aí, se a gente pensa nos informais, tem todo o problema também de eles não terem uma proteção trabalhista, né? De não terem uma proteção previdenciária. Então, assim, enquanto de um lado 400 milhões de empregos foram perdidos, a margem de lucro da Visa, por exemplo, né, cresceu mais de 50%. A Pfizer, que é a farmacêutica agora que está desenvolvendo a vacina, 31%. Mercado Livre, Microsoft, Tesla, são empresas que cresceram muito. A Oxfam até fez um ranqueamento, né, dos setores. O setor de e-commerce cresceu 22%, setores tecnológicos em geral cresceu 36% e o setor farmacêutico 8%. Agora, se aproximando essa corrida pela vacina, com certeza esse crescimento da indústria farmacêutica está até maior. As 4 empresas de tecnologia, por exemplo, que é o chamado GAFA, né, que é a Google, Apple, Facebook e a Amazon, só essas 4 empresas, dentro desse período de pandemia, estimativamente elas devem lucrar 27 bilhões a mais em relação aos lucros históricos dos anos anteriores. Então, eu não estou falando que elas vão lucrar 27 bilhões, né? É 27 bilhões a mais por conta desse cenário pandêmico. São lucros excessivos, tá? São lucros para além daquilo que estava estimado. E não teria problema, talvez, ou seria menor o problema, se a gente tivesse esses lucros revertidos, distribuídos, beneficiando o restante da sociedade, criando melhorias, ampliando as vagas de emprego, criando melhores condições de trabalho, criando novos postos, criando investimentos. Mas, como eu mencionei para vocês, a maior fatia desse bolo de lucratividade excessiva das empresas não vai para esse reinvestimento em infraestrutura que reverte em benefício social, vai para recompensar os próprios acionistas, os próprios investidores. Cerca de 88% desses lucros vai para isso. E aí a gente vai ter na outra ponta, né? Vou pegar o caso da Amazon de novo, que foi o que ficou mais conhecido, que ficou mais falado agora, né? A Amazon teve um aumento de 95% dos seus lucros até agora, 2020, comparando a lucratividade dos anos anteriores.
porque houve uma intensa procura pelas compras online, né? O primeiro trimestre foi principalmente, e agora no Natal também, as empresas estão se articulando para isso. E em contrapartida, se vocês observarem, existem várias denúncias, né, da própria Amazon, por exemplo, de exploração dos trabalhadores, descumprimento dos direitos trabalhistas em diversos países, situações em que a saúde dos trabalhadores ficou exposta, articulações para desmobilizar as reivindicações dos trabalhadores, enfim. E a Amazon enfim, a empresa que teve um grande crescimento nesse período com essa contrapartida, né? Aumentou drasticamente a fortuna do Jeff Bezos, enfim, e aqui tem até um dado da Oxfam, não sei se dá para ler nítido no material, mas assim, a desproporção é tanta que a Amazon é a principal empregadora hoje do setor privado, né? Tem 876 mil funcionários. E a Amazon teria condição de pagar para cada um desses 876 mil funcionários uma bonificação de 105 mil dólares. Não, no total, né? Que daria, deixa eu ver aqui 530 mil reais, né? Para cada funcionário. E ainda assim, o CEO, lá, o dono da Amazon, Jeff Bezos, ia continuar tão rico quanto ele já era no começo da pandemia. Vocês percebem que ele poderia dar 530 mil para cada um dos seus 876 mil funcionários e continuaria tão rico quanto ele era no começo do ano. Esses são os aspectos que deixam muito claras essas contradições, né? Enquanto 400 milhões de empregos são perdidos em todo mundo nos 2 primeiros trimestres, as empresas mais lucrativas continuaram lucrando, os bilionários continuaram aumentando suas fortunas, enquanto as pessoas estão voltando a ficar abaixo da linha da pobreza, entrando em crise de fome e uma série de outros reflexos. E aí, acho que dá para passar o slide também, eu já estou quase encerrando, acho que até já estourei meu tempo de fala. Eu separei hoje uma notícia que eu vi para compartilhar com vocês, para a gente pensar, assim, de fato, né? O que o nosso sistema recompensa, assim. Porque a gente vê muita tristeza, né, e muitas notícias ruins envolvendo a pandemia, e é até um pouco chocante a gente pensar nos beneficiados, né, dessa crise. E aí a manchete que está no Globo é assim: corrida pela vacina contra a Covid-19 faz seus primeiros bilionários. Numa perspectiva muito positiva, né? O Ugur Sahin, que é o fundador da BioNTech, entra na lista das 500 pessoas mais ricas no planeta. Ou seja, não sabe nem se a vacina foi efetiva para a população que está morrendo, né? Nem se sabe ainda, né? E ele já ganhou, ele já teve uma valorização de 250% esse ano da empresa. E mais uma coisa que me chama a atenção, né, William, é que e aí fecha com o que a gente estava compartilhando, assim, de inquietação, né? Esses donos bilionários dessas indústrias não são eles que detêm o conhecimento que de fato vai produzir a vacina, né? São uma série de funcionários, de médicos, de técnicos, de pesquisadores, enfim, que bem possivelmente não vão ficar com uma fatia tão generosa dessa fortuna, né? São as pessoas que investiram nas ações dessas empresas, né, que vão ficar com a maior parte do bolo, e não de fato aqueles que detêm o conhecimento para encontrar uma vacina. E uma questão desse do conhecimento, que inclusive até o Piketty ele traz bastante quando ele fala de propriedade naquele último livro, é que muito desse conhecimento é um conhecimento acumulado da sociedade. Então, na verdade, há uma participação do Estado, porque o Estado, de certa forma, muitas dessas pesquisas são feitas dentro das universidades, em universidades públicas, e que são desenvolvidas. Então, assim, isso não é propriedade de ninguém, não é? Aquela questão de que você não pode ser o detentor de todo esse lucro, de toda essa propriedade. Então, e muito dessas empresas farmacêuticas que desenvolvem esses medicamentos, que estão também desenvolvendo a vacina, muitos delas também têm um investimento estatal, né? Com certeza. E vão gerar, né, enormes fortunas para investidores,
que não tem exatamente um papel contributivo de devolver para a sociedade aquilo que retorna em lucros individuais, né? E eu deixei essa imagem para a gente pensar um pouquinho, na verdade é uma escultura, né? De um artista dinamarquês, essa escultura fica na Dinamarca, né? Ela chama, ela é intitulada Sobrevivência dos Mais Opulentos, ou Sobrevivência dos Mais Gordos, é Survival of the Fattest, do James Gelshout, eu não sei exatamente pronunciar porque o nome é dinamarquês, mas na base dessa escultura tá essa frase, né? Estou sentada nas costas de um homem e ele está afundando sob o fardo ou sob o meu peso. Eu faria qualquer coisa para ajudá-lo, exceto sair de suas costas. E é muito do que a gente sente na condição política e na gestão de toda essa crise, né? São medidas, existem medidas para serem tomadas, existem saídas, e essas saídas não são um mistério sobre como a gente pode reverter tanto os impactos negativos da crise acelerada pela Covid, quanto outros problemas de desigualdade. Assim. Existem mecanismos. Eu até, deixa eu ver se eu acho um outro dado, só para fechar. Deixa eu ver se eu anotei aqui em algum lugar. Tem um livro que é A Era do Capital Improdutivo, do Dalber, né, que é um economista brasileiro, e ele coloca, né, e aí, olhando para essa imagem, eu vou fechar com esse dado, né, compartilhar com vocês. Não existe nenhuma razão objetiva para que a gente viva o mundo que a gente vive hoje, com os níveis de desigualdade e de injustiça social que a gente experimenta. Já falei para vocês que existe alimento suficiente para alimentar todo mundo, mas os alimentos se tornaram objeto de especulação, mas também existe renda para que todo mundo viva confortavelmente, só que essa renda está ridiculamente mal distribuída. Se a gente pega o PIB mundial, ele é de mais ou menos 80 trilhões de dólares. Se a gente pega se a gente faz, né, o cálculo, a gente não, o Dalbor fez, eu não sou tão boa assim nos cálculos, mas o Dalbor fez os cálculos, você pega o PIB mundial de 80 trilhões e faz um produto per capita médio por família de 4 pessoas, você tem recursos financeiros no mundo para que cada família de 4 pessoas vivesse com 11 mil dólares mensais. 11 mil reais mensais, 3.600 dólares por família de 4 pessoas, cerca de 11 mil reais por mês. Então, se a gente pega o PIB mundial, divide pelo número de famílias, considerando 4 pessoas por família, esse seria o recurso disponível, né? Sendo que a gente tem 1/10 disso praticamente como o valor do salário mínimo aqui no Brasil e, infelizmente, milhões e milhões de pessoas que sequer têm acesso a um salário mínimo mensal para garantir o seu sustento e de suas famílias, né? Então, assim, é isso, a gente tem saídas, tem caminhos, mas são forças políticas, econômicas muito sensíveis que vão precisar ser chacoalhadas e movimentadas para que, de fato, a gente possa reverter esse quadro. E no último slide, não sei se eu coloquei mais alguma coisa, eu deixei os meus contatos, caso esses são alguns temas que a gente pesquisa aqui no grupo, no âmbito do mestrado, e se alguém tiver curiosidade dos relatórios que eu mencionei, de outros temas correlatos, quiser se inteirar um pouquinho mais, ou quiser também acesso às fontes que eu utilizei para compilar esse material, eu deixo à disposição. Desde já agradecendo a atenção e a paciência de todos vocês, e enfim, ficando à disposição, né, William? Consegui já, estourando um pouco meu tempo, mas consegui passar o recado e... Não, foi ótimo. E você é muito didática, aqui eu já estava recebendo também alguns comentários que foi muito produtivo, muito didática a tua fala, Tássia. Quer dizer, a vantagem de professor, né? O professor gosta de falar bem explicado, então perfeito. Eu vou deixar aqui aberto para algumas perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode botar no chat, eu vou perguntar. E assim, eu vou comentando aqui, eu achei interessante. Lógico, isso aí é um fato que nós temos, e como eu tinha falado no início, a pandemia ela mostrou muito disso que nós estamos vivendo
apareceu, de certa forma, desenterramos isso e foi mostrado no Brasil nesse ano de 2020, no mundo todo. Não é à toa, né, Tássia, que nesse período, por exemplo, agora, o tanto que viram da vantagem do auxílio emergencial e da renda básica que foi utilizada no mundo todo, vários países, Alemanha, Itália, Chile, Colômbia, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, todos vieram a utilizar e muitos estão discutindo a manter essa renda permanente. Agora, a grande questão é, e por isso que foi importante essa sua fala, o financiamento dessa renda. Viram a necessidade, ou seja, nós percebemos que não vale mais a pena manter o discurso da austeridade como estava sendo mantido. O Brasil, de certa forma, mostrou que a austeridade no passado que a gente tinha vivido, desde a década de 90, obviamente, aqui eu não estou falando para que não haja reformas, que reformas são necessárias, mas não a reforma com um discurso de produtividade, de eficiência e, na verdade, reduzindo esses direitos sociais que a gente vem percebendo que foi o que aconteceu com o teto dos gastos, a reforma trabalhista, que, na verdade, quis reduzir o custo de trabalho, mas a gente sabe que não é reduzindo o custo de trabalho que a empresa vai investir mais, ela vai investir se a atividade econômica tiver mais à tona dentro da sociedade. Então, a gente até percebeu que, ora, até 2020, nós tivemos várias questões de austeridade e a gente continuou um país de renda média, 40 anos atrasado em termos de salário, e pobreza e muita desigualdade. Com o auxílio emergencial, reduzimos um pouco, muito a pobreza, 30% da população não entrou no nível de pobreza, da extrema pobreza, reduzimos o índice Gini. Então, a gente faz a pergunta, como é que uma renda básica de R$ 600 melhorou muito mais de todo um histórico que a gente teve no passado de austeridade fiscal? Então, esses questionamentos é que a gente começa a vir e nos perguntar, não é? De por que muito do que se foi vendido de eficiência, de produtividade, não teve resultado. E aí você traz justamente essa questão dessa concentração de renda muito grande e que podia muito bem a gente fazer uma redistribuição e financiar, que é o que está discutindo, muito dessa renda permanente. Não como substituta do Estado Social, mas paralela, complementar, né, do Estado Social. Então, é por isso que quando tu estava falando de lucro, a lucratividade da Amazon e de várias outras empresas, a gente já lembra aquela história da não tributação dos lucros e dividendos aqui no Brasil. Um país que, com extrema desigualdade, houve a concentração de renda e mesmo assim a gente não tributa isso. Então, esse discurso, a gente percebe mais ainda a necessidade de se tributar as grandes riquezas, né? E o fato também, né, William, me desculpa te interromper, mas só para compartilhar um outro dado, as empresas maiores geradoras de emprego no Brasil principalmente, né, não são essas grandes empresas, instituições financeiras, são as pequenas e médias empresas, que também são prejudicadas por essa crise, que não é a pequena e média empresa que representa esses lucros históricos que a gente está verificando, né, e são elas as maiores responsáveis pela geração de emprego. Não, perfeito. E, assim, muita gente confunde a ideia de, quando a gente diz, olha, que é aquele discurso, é mais mercado, é mais Estado, e a gente percebe que tem que ter essa imbricação, né, essa simbiose entre Estado e mercado, para que haja desenvolvimento. Muita gente confunde a ideia do mercado com essa grande quantidade de micro e pequenas empresas, que, na verdade, que é quem gera mais emprego. Ora, o Brasil, 90% é de micro e pequenas empresas, 27% do nosso PIB é formado porque essas micro e pequenas empresas geram. E, na verdade, essa concentração acontece muito mais no que a gente chama do mercado financeiro, né? Por isso que existe a ideia do mercado produtivo e a ideia do mercado financeiro. Algo que o livro que você falou do Capital Improdutivo, do Dalbol, né? A pronúncia do nome dele. Acho que é Dalbor, eu ouço das duas formas. Ele diz muito capital improdutivo, que é justamente essa questão do capital financiarizado que se concentra e não vai para o mercado para produzir, como nós tivemos naquele período dos 30 anos gloriosos, da período keynesiano, né?
Então, essa observação, eu vou ler aqui para que haja participação aqui dos nossos ouvintes. Então, tem muitos elogios da sua didática em relação à ministração, Amanda falando, maravilhosa, obrigado. Fala riquíssima da professora Tássia, super exposição, muito didática. A Karina e a Rafa são suspeitas, são meus orientandos de mestrado aqui. As orientandas estão só confirmando a sua desenrolar do discurso. Aqui a Jussiara também, parabéns pela condução da palestra. E Marcelo, ótima palestra. O Edson, que é o nosso colega do grupo de pesquisa, ele é pós-doutorando, faz na Unicino, estuda na Unicino, junto com o professor Marciano Buffon. Parabéns, belíssima explanação. A grande questão, ao que me parece, é como quebrar esse ciclo vicioso da desigualdade. Uma pergunta que ele faz. Como convencer o indivíduo inferior naquela escultura a não carregar mais o fardo das suas costas? Então, na verdade, fazendo um discurso de baixo para cima, né? Como convencer esse indivíduo realmente esse discurso, ele é muito cativante, né, do neoliberalismo. Inclusive, quando tu estava falando, eu estava me lembrando da questão do que se vende, que se vendeu com a reforma trabalhista, com o teto dos gastos, da eficiência e da produtividade, como se fosse, ora, o Estado é ineficiente, nós precisamos ter essa eficiência, precisamos ter essa produtividade para ser gerada, e, na verdade, produtividade e eficiência para quem, né? Uma grande... se você for aprofundar no estudo do desenvolvimento econômico, a gente percebe que não foram com redução de custos de trabalho, por exemplo, de reformas trabalhistas, tirando direitos trabalhistas, que a empresa vai ter condições de investir. Ou se nós percebemos, Tássia, que você até citou, na década de 2001 a 2010, foi a década onde nós tivemos uma pequena melhora na industrialização, uma melhora na produtividade, uma melhora no desenvolvimento econômico, e a gente tinha todos os direitos trabalhistas sendo pagos numa boa. Nós não precisamos, por exemplo, mudar a CLT para não pagar. Ou seja, é com a atividade econômica aquecida que se consegue pagar bons empregos, né, bons trabalhos. E esse discurso, desculpa de interromper, mas aproveitando ali a colocação do Edson, e eu também os apontamentos que você faz, e esse discurso, ele não é aleatório ou fruto do acaso, né? Ele é moldado exatamente para ser cativante. Toda a nossa construção em torno da modernidade, ela está permeada por essa promessa de fazer crescer o bolo e depois dividir. E esse discurso meritocrático, tal, do neoliberalismo, ele também nos seduz e nos envolve, porque ele te mostra o milionário e te diz que se você se esforçar o suficiente, você pode chegar lá. E, sei lá, um caso em um oceano de situações, talvez você consiga, mas essa ascensão, ela não é algo que depende única e exclusivamente do teu esforço individual, né? Se só com um trabalho duro e esforço individual você conseguisse acumular essas fortunas, a galera, os profissionais da saúde agora estariam enriquecendo horrores, né, na pandemia, porque com as jornadas e com o desgaste que eles estão tendo, teriam todos enriquecendo. Então, assim, a gente, é difícil de reverter esse discurso, porque é uma promessa muito sedutora, né, mas a gente vai fazendo, nem que seja o trabalho de formiguinha, né, de você ir colocando, apresentando esses dados e apresentando essa realidade para as pessoas e mostrando que, de fato, esse discurso é falacioso, eu vejo que é possível, assim, e embora a gente tenha, assim, uma série de outros problemas dificultando a própria construção de um pensamento crítico com fake news e com uma série de coisas. Então, a gente vive um momento muito delicado e que pode soar um pouco desesperançoso, né? Como é que eu faço? Realmente é desesperançoso você pensar, porque há muito tempo a gente vem trazendo como esse tema da desigualdade e a gente não percebe uma melhora. Mas hoje, embora tenha essa distorção do discurso, mas a gente já percebe que até a própria
os países que estão em desenvolvimento, até a própria grandes empresas, já percebe que a desigualdade extrema prejudica tanto a economia e a atividade econômica e o consumo, que inclusive prejudica também o que eles querem no final, né, essa concentração de renda. Então é meio paradoxal, mas que isso existe. A gente já vê o FMI já trabalhando a questão da desigualdade, tem trabalhos, você deve conhecer, já do Fundo Monetário Internacional, já criticando muito a questão da desigualdade, e além dessas outras organizações sociais, como a Oxfam também. Deixa eu ler outro trecho aqui da mestranda que faz na Unicinos, a Gabriela Teles, também é do nosso grupo de pesquisa, e comentou da sua didática, falou aqui: a excelente exposição, professora Tássia, achei interessantíssimo quando trouxeste a questão da mercantilização da vida, inclusive a pandemia está fazendo as pessoas produzirem muito mais, já que a vida online nos faz estar envolvidos a todo tempo, perdendo a qualidade de vida, que também é uma forma de desigualdade. E você falou até agora há pouco, né? A questão de os médicos e todos nós estamos trabalhando muito mais e nem por isso nem todo mundo está ficando rico. Realmente essa ideia da mercantilização da vida é bem latente agora nesse período, né? E a gente, não que a gente tivesse muito controle antes, mas a gente perdeu completamente o controle, porque imagino que vocês todos tenham passado por isso, né? A pressuposição é de que, como você está em casa, você está o tempo todo disponível, você não tem outros compromissos. Então, você pode facilmente ser demandado a todo tempo também, né? Você não tem... é como se você perdesse o direito de dizer que agora você não pode fazer uma reunião, ou que você não pode atender um cliente, ou que você não pode fazer não sei o quê, porque você está em casa. E aí entra aquilo que eu mencionava, né? O tempo que não é reversível, quantificável e reversível em algo produtivo, ele é um tempo perdido. Então, já que a gente está em casa, vamos produzir todo o tempo, né? A gente não tem que usar o tempo se deslocando, a gente não tem que gastar tempo batendo aquele papo, sei lá, no café, vai pegar um café antes da aula, alguma coisa assim, né? Então, a gente passa todo o tempo, de fato, produzindo e mais, gente, muitas vezes se cobrando para produzir, né? Porque a gente entra nessa a gente é tomado por esse discurso também e se cobra. Eu aposto que aqui a gente tem mestrandos, doutorandos, enfim, e a gente já passou por isso, né, William? Eu aposto que vocês se cobram quando vocês estão assistindo uma série no final de semana. Ai, não sei se eu devia estar fazendo, se eu devia estar assistindo essa série, eu devia estar lendo o livro X para o meu trabalho, para minha pesquisa. Essa é uma forma de a gente fazer essa engrenagem girar dessa forma tão dura, às vezes, que é nos punirmos quando não colocamos todo o nosso tempo a serviço de uma produtividade. Foi eu que travei ou o William que travou? Professor William que travou. Ah, tá. Deixa eu ver se tem mais alguma. E teve uma pergunta da... Oh, meu Deus. Professora Amanda Ribeiro, ela perguntou: diante do exposto, qual seria o melhor caminho para seguir ou a se buscar a fim da estrutura da intensificação das desigualdades? Eu ainda aposto, não aposto, mas eu ainda enxergo, né, a pergunta de $1 milhão aí da Amanda, né? Porque se a gente, quando a gente encontrar este caminho para conseguir, na verdade, assim, a gente até sabe o caminho, né? Para findar com essas estruturas de intensificação das desigualdades. O caminho, ele é conhecido, que é você investir em políticas de redistribuição, que é você, por exemplo, o William já falou, né, taxar grandes fortunas, sei lá, aumentar a contribuição sobre lucros líquidos das instituições financeiras, ou então você criar um imposto aí temporário sobre o lucro excedente das empresas nesse período da Covid. Então, tem várias estratégias já pensadas e bem amadurecidas e já em andamento em outros países e dando resultados efetivos.
o grande fator aqui é como você vira essa chave, né? Porque, embora a gente não possa entender o Estado como propriamente uma vítima desse sistema, porque ele também é um ator importante nesse jogo de forças, né? Bem ou mal, ainda é o Estado que faz as leis, que controla quem entra e que investidores e que capitais entram e como no país. A grande dificuldade, me parece, é a gente encontrar a conjunção de forças políticas necessárias para você operar essas mudanças, né? O próprio imposto sobre grandes fortunas está previsto na Constituição de 88, desde 88, e até hoje nunca avançou, nunca foi seriamente discutido. Então, assim, os caminhos são talvez mais conhecidos, né? Que é você investir sério em políticas de fortalecimento desse papel social do Estado, para que você. E assim, eu não estou dizendo que a gente deva também só investir em prestações públicas, mas como o William e eu comentávamos antes, né? Política de subsídio para essas pequenas e médias empresas que produzem muitos recursos, que fazem a economia movimentar, que geram a maior parte dos empregos. Mas o que a gente vê são políticas que beneficiam essas grandes empresas que não são tão produtivas, que não geram tantos empregos, mas que compreendem a maior parte dos recursos financeiros. E aí o próprio equilíbrio das contas do Estado fica dependente dessa satisfação do mercado, né? Eu acho sempre muito engraçado que, e vocês devem acompanhar, né? Sei lá, reforma da Previdência, né? O mercado reage. Reforma tributária. O mercado reage negativamente à proposta. Bom, quem é esse mercado, né? Quem é essa entidade que reage negativamente ou positivamente conforme uma proposta avança ou não? Esse mercado, né, que é retratado como uma entidade quase mítica, assim, são pessoas. Existem pessoas que controlam essas amarras. E o próprio Dalmer também faz menção no livro que a gente já mencionou, de um estudo que foi feito pela Universidade de Munique em 2011. Os global players, né, os grandes conglomerados, assim, as grandes empresas que de fato controlam a economia do mundo, são 147 corporações. E dentro dessas 147 corporações tem umas 660 pessoas que realmente têm poder decisório. Num mundo de bilhões de pessoas, vocês percebem que é muito desproporcional o poder que está concentrado nas mãos dessas 147 corporações para definir os rumos econômicos do mundo, né? Então a gente precisa se fortalecer até democrática e politicamente, eu acho, para conseguir se articular melhor enquanto sociedade, apresentar as nossas pautas de maneira clara, e assim, se essa vontade política para as mudanças não vem por bem, a gente se articular socialmente para ter condição de, dentro, né, dos caminhos democráticos, se expressar e pressionar também por algumas mudanças que a gente considera importante, né? E começa por uma coisa muito simples, né, pessoal? O nosso direito de voto também. É, também pode ser decisivo para uma mudança começar, né? Sim, e também, como você disse, né, a participação popular, a participação cidadã, até porque a Constituição ela, de 88 ela trouxe esse viés do modelo democrático justamente com a participação. Então, os orçamentos participativos que existe, a forma de você, como você colocou, da gente nós nos articularmos de tal forma que possa fazer essa pressão. Voto, a própria elaboração de leis que tragam maiores redistribuição de renda, então entender mais, a gente participar. Esse processo que a gente está fazendo, né, Tassi, de certa forma, de não distanciar tanto essas discussões que normalmente parecem muito técnicas, e aí eu digo, inclusive, quando agora me aproximando mais da economia, e a gente percebe que por muito tempo a economia ela teve esse discurso mais tecnocrata, né, mais tecnicista, e inclusive foi uma ciência que se aproximou muito da física newtoniana e a própria ideia do neoliberalismo da economia neoclássica é justamente criar
essa questão muito técnica para desvincular muito do que a gente traz como direitos constitucionais, como a ideia da democracia. Então, eu vejo que essas discussões, a participação popular, discussões e a tentativa de aproximar essa ciência também é um mecanismo que a gente busca, né, de certa forma. Com certeza, porque é um pensamento enraizado socialmente, sim, mas com conhecimento a gente... quantos pensamentos enraizados a gente já teve e que foram sendo desconstruídos, né, a partir de uma análise mais crítica. Então, assim, eu percebo que é possível a gente fazer, embora seja um processo demorado, né, até essa aproximação da linguagem, como o William falou, a Constituição de 88 mesmo, ela tem caminhos magníficos para promover essas aberturas e esses espaços de participação, mas vai também de a gente, enquanto sociedade, saber ocupar esses espaços aos poucos, né, e pensar, né, no nosso papel também, enquanto, acredito que a maioria aqui seja do direito, né, mas enquanto juristas também, do quanto a gente pode facilitar a nossa linguagem para tornar essas informações mais acessíveis para outras pessoas, né, do nosso círculo de amigos, de familiares, enfim, de pessoas com quem a gente convive, e nesse tipo de evento. A gente, infelizmente, tem uma grande massa da população que desconhece por completo, assim, o funcionamento do sistema como um todo. A maior parte das pessoas não sabe nem de onde vem o auxílio emergencial, não sabe uma estrutura de separação de poderes, e isso dificulta porque as pessoas não sabem de quem fiscalizar, de quem cobrar, ou de quem dá os devidos méritos, né, por determinadas políticas. Acho que, nesse ponto, o nosso papel também fica reforçado no sentido de facilitar, né? Facilitar o quanto tiver ao nosso alcance o conhecimento. Bem, então, eu perdi aqui a conexão, saí aí do chat e apagou todas as perguntas. Se tiver mais alguma pergunta, que eu não sei se tem, a gente faz, senão a gente encerra. Agradece aqui a participação da Tássia. Fantástico, espero revê-la aqui outra vez com o mesmo tema. A pandemia ela não vai acabar agora, infelizmente. A gente sabe que os efeitos dela vão perpassar, principalmente no próximo ano, porque o discurso é de não renovação do auxílio emergencial, e a gente sabe que isso vai trazer um efeito muito ruim. Tem o discurso também da continuidade de alguns mecanismos de restrição fiscal, o teto dos gastos, ninguém sabe como é que vai ser estudado isso, a reforma administrativa. Então, nós vamos ter ainda muito material, né, Tássia, para discutir ainda a questão da desigualdade, ainda a questão dessa relação economia e direito, porque, queira ou não, você trouxe muitos pontos dentro da economia, inclusive alguns autores interessantíssimos que trabalham a questão da desigualdade, como o Milanovic, né? Milanovic traz bem o Dalbon, o Piketty também. Então, assim, nós vamos ter, eu espero, revê-la outras vezes. Você vai continuar essa sua pesquisa. Também na pesquisa que a gente trabalha num grupo nosso da tributação e desigualdade, também trazemos outros vieses em relação a isso. Então, vamos continuar essa parceria, continuar dialogando. Agradeço a participação imensa da Tássia, de todos os colegas, dos alunos, professores, mestrando, ouvintes, e a gente encerra esse ano com esse tema. Muito obrigado, Tássia. Depois vou disponibilizar para vocês, ficou gravado, a gente tem um canal no YouTube também, do grupo de pesquisa, essa fala de hoje vai ficar gravada lá, assim como as outras anteriores, e mais uma vez, obrigado. Gina, ficou honrada com o convite e agradeço a atenção, a participação intensa aqui no chat, os comentários, os elogios, as questões que vocês trazem que também nos instigam a continuar essa pesquisa, né? Porque a gente quer, mais do que tudo, encontrar essas respostas claras aí sobre os caminhos para a gente reverter esse quadro, e a gente segue firme nesse propósito, é para isso que a gente estuda esses temas, né?
E convidamos vocês também, né, quem se interessar a se inserir nessas pesquisas também, porque são muitas variações de temas que cabem dentro dessa discussão e de áreas, né? A gente tem o direito, tem a economia, tem a psicologia também que analisa esses efeitos todos, e então sintam-se todos convidados a juntar forças aí a essas pesquisas para encontrar caminhos. Agradeço às minhas alunas que estão aí até agora também, a todos os presentes de todas as instituições. E ficaram E até agora, né? especialmente, Para você ver, sexta-feira, sexta-feira, 4 de dezembro. 4 de dezembro, todos aqui, quase 5h30 da Firmes e tarde, fortes. para você ver como sua fala foi muito instigante, foi muito boa. Então, Agradeço. foi muito bom, Obrigada. Fico à disposição para próximos encontros e vou te chamar para te ouvirmos por aqui também. Tá bom, obrigado, gente. Então, bom final de semana a todos. Tchau, Tássia, obrigado. Obrigado a todos os colegas. Até logo, tchau.